Paz de Deus, gente. Tudo bem com você? Vamos para cima. O último vídeo desse ano de 2024. Hoje, dia 31/12/2024. Nós vamos encerrar com o livro de Mateus, no capítulo 19, do versículo 1 ao 12, gente. Pega a sua Bíblia, acompanha a leitura, tá bom? Deixa o like, se inscreve aí no canal, tá bom? Compartilha com seus amigos, com os grupos que você está. Então, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo, esteja conosco nesse último vídeo de 2024. Deus dará força no ano de 2025 de continuar aqui nessa missão de ler a Bíblia aqui para vocês. Dessa forma, eu aprendo, vocês aprendem. O nome do Senhor é edificado através das nossas vidas, tá bom? Esse é o intuito. Ide anunciar o Evangelho. E aqui estamos nós cumprindo esse chamado. E o título do que nós vamos ler é acerca do divórcio. Capítulo 19 do livro de Mateus, do Evangelho segundo Mateus, tá bom? E acontecendo que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tende lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea o fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedida. Porque há eunucos que assim nascem do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Glória a Deus, né, gente? Então, Jesus, na sua peregrinação, no seu andar pela face dessa terra, onde ele anunciava o reino dos céus, onde ele anunciava uma boa notícia, que era o Evangelho, ele ia terminando os seus discursos, as suas pregações, e dessa vez aqui não foi diferente. Ele foi seguindo para Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia. Ele saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E muita gente ia seguindo ele, glorificando a Deus, e ele ia curando as pessoas. Mas, mais uma vez, os fariseus, os homens religiosos, querendo pegar Jesus em algum defeito para poder acusar ele perante a multidão, querer envergonhar ele perante a multidão.
mais uma vez veio com um problema, uma causa, falando: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea o fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o Senhor, Deus, Jesus, tem prazer no casamento, na união. Por quê? Na união de um homem e uma mulher, vai se formar ali o que Deus ama, que é uma família, que é uma união entre pais e filhos. Então Deus ama a família. E Deus tem prazer nas famílias, nos ajuntamentos. Então você que é solteiro, tome cuidado, analise quem você vai casar, com quem você vai tomar a decisão de viver um tempo nessa vida, até a morte o separar. Por quê? Se você não olhar o comportamento da pessoa, se você não olhar o caráter da pessoa, como ela trata os pais, como ela trata os amigos, como ela trata os relacionamentos, como ela é perante a sociedade, você tem que olhar isso numa pessoa que você quer se relacionar com ela. Porque se ela trata mal a família dela, se ela trata mal os pais, se ela não respeita a sociedade, você acha mesmo que essa pessoa vai cuidar de você? Tanto homem quanto mulher. Você acha que ele vai te tratar bem? Ou ela vai te tratar bem? Se ela não honra os da casa dela. E aqui está dizendo, né? Que vai deixar de ser vai deixar de ser dois, né? No caso, e vão se tornar um. E aqui diz, né? Sobre deixar pai e mãe. Não é sobre você abandonar os seus pais, deixar os seus pais para lá. É sobre emocionalmente, é sobre as decisões que você vai tomar no seu casamento. Sua família agora é a família que você está edificando, no sentido de você tem que ser companheiro da sua esposa, a sua esposa tem que ser companheiro do marido. Por quê? Se os dois derem ouvido para os pais, para que os pais mandem no relacionamento deles, no seu relacionamento, não vai dar certo. Então esse deixará, o pai e mãe, ele pode ser fisicamente para você ir para outro lugar, mas ele é muito mais sobre emocionalmente, sobre os pais não darem mais opiniões a respeito do seu casamento, que você e sua esposa não deixem, entende? Se vocês não derem liberdade, os de fora não podem interferir com opiniões que não vão agregar o seu relacionamento. Você não pode permitir isso. Nem outros parentes. Ninguém tem que dar palpite no seu relacionamento, porque agora você e sua esposa, ou você e seu esposo, é uma só carne, uma só comunhão, um só entendimento, um só pensamento, uma só ação na direção que vocês planejaram. E aí ele fala para não se separar. Ele continua aqui dizendo, depois que ele terminou de falar isso, os fariseus falaram para ele: então por que o Moisés mandou dar cartas de divórcio, né, de repúdio? E ele disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então é como hoje, que tem as leis que você pode ir lá e se divorciar, você pode ir lá e se separar, tem a lei. Só que não é
o que ninguém casa pensando em se separar. E se acontece, se chega nesse ponto onde as pessoas querem se separar, e se você está passando por isso, a própria palavra te anuncia que é pela dureza do seu coração. Porque tem jeito de você consertar o seu casamento. Tem jeito de você melhorar como pessoa. O problema é que o marido, ele quer melhorar a esposa quer melhorar o marido. Se você não colocar na sua cabeça, eu preciso melhorar, aonde eu estou errando? Aonde eu posso melhorar como pessoa, como um companheiro, como amigo, como um esposo? Como eu posso ser uma melhor versão minha para minha esposa? Por quê? As pessoas hoje querem casar para ser feliz. Como você quer casar para ser feliz? Porque a sua felicidade depende dos outros. Você tem que ser pleno, você tem que ser feliz com você mesmo. Se você não se amar, se você não ser feliz com você, se você não encontrar o amor que está em Deus, você receber esse amor que está em Deus, você se amar, para aí sim você amar o próximo, ou os outros, como a você mesmo. Agora, se você espera ser amado pelos outros, se você espera ser feliz pelas ações dos outros, você emocionalmente, você precisa de cuidado, você precisa entender o que é o amor de Deus, porque quando você entender o que é o amor de Deus, o ser humano não tem como dar aquilo que ele não tem. Se você está esperando ser amado por uma pessoa, se essa pessoa ela não ama a Deus, se ela não se sente amada por Deus, como ela vai amar o próximo, que é você, como ela mesma? Se ela nem tem esse amor pleno, se ela nem é plena, aí duas pessoas procuram casar para ser feliz. Aí busca a felicidade, o marido na mulher, a mulher no marido, e os dois não são felizes. Olha que coisa interessante. Por isso muitos casamentos fracassam, porque as pessoas não são plenas. As pessoas no mundo dizem: eu vou procurar minha cara metade, a minha outra banda da laranja. Deixa eu te falar, você tem que ser a laranja inteira, você tem que ser a cara inteira. Você não pode ser pela metade. Por isso muitos casamentos são rompidos pela dureza do coração, por falta de um preparo emocional, por falta de um preparo de renúncia. Porque dentro de um casamento, só quem é casado aqui sabe do que eu estou falando, você vai ter que aprender a lidar com a derrota. Porque se você quiser sair vencedor de um casamento, de brigas, de conflito, lembra de uma coisa: se o marido sair vencedor, com sentimento de vencedor, a mulher, ela está com sentimento de derrota. Então, o casamento perdeu, porque os dois têm que estar plenos. Se a mulher sair com sentimento de que venceu a discussão, o marido estiver com sentimento de que perdeu a discussão, de novo, o casamento perde, porque não são mais dois, agora são um. Você entende isso? Então, num casamento, para você que é solteiro, ou para você que está passando conflitos no seu casamento, você tem que entender que você precisa de humildade, que muitas vezes você vai estar certo, mas você vai ter que recuar, você vai ter que aprender a renúncia, você vai ter que aprender a lidar com a fragilidade do outro. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Provérbio: é bom que dois andem juntos, porque se um fraquejar, o outro sustenta. Porque nem sempre os dois vão estar bem, mas um vai ajudando o outro. Entende? Eu passei muita dificuldade no começo do meu casamento, por não entender isso que eu estou contando para vocês. A maturidade de ter 11 anos, que ainda é muito pouco ainda, eu e minha esposa, 11 anos, espero que só a morte nos separe, vou lutar para isso, espero que ela também, nós juntos vamos lutar para isso. Por quê? Porque no começo nós brigávamos muito,
Ela veio de uma cultura, de um ensinamento que ela tinha na casa dela, aonde o pai dela, a mãe dela, tomava mais as frente das coisas na casa dela. Então a mãe dela tinha a última palavra. Na minha casa, o meu pai, ele era o homem que tinha a última palavra. Minha mãe era bem... não tomava muitas iniciativas. Meu pai falava e acabou. Na casa da minha esposa já era, a mãe dela falava e desenrolava as coisas. Então a minha esposa veio de um casamento assim, de uma casa assim, onde a mãe dela tomava as decisões, e eu vim de uma casa onde meu pai tomava as decisões. Imagina o que aconteceu. Ela foi treinada nesse ambiente e eu fui treinado nesse ambiente. Quando nós se uniu, eu falei, eu mando aqui. E ela falou, eu mando aqui. E muitas brigas aconteceram. Coisas bobas, mas ninguém queria perder. Só que a gente não tinha maturidade, não sabia sobre esses princípios da palavra. E aí ela queria vencer e eu não queria perder e queria vencer as discussões. E até um dia que eu cheguei na igreja e eu falei, Deus, a mulher que você me deu, que você preparou, que você confirmou nosso casamento, ela tá com o demônio. Olha o que eu falei, porque nós brigávamos muito e na minha cabeça ela estava me desobedecendo. E eu falei, Deus, ela não me escuta, ela tá com o demônio, toda hora ela briga comigo e tal. E aí Deus falou, então, ela não tá com o demônio. Você vai ter que vencer essas lutas na oração. Para de brigar. Nesse tempo eu servia a Deus, ela ainda não. Ela não congregava muito. Ela ia às vezes e Deus falava, você é o meu servo, você tem a luz e você vai ter que agir com sabedoria. E eu confesso, gente, que foi difícil. Muitas brigas que eu sabia que eu estava certo e que de fato eu estava certo. Mas eu ficava quieto. E quantas vezes eu entrava no meu quarto, dobrava o joelho e orava e brigava. Tudo que eu tinha vontade de falar para ela, eu falava na oração para Deus. E brigava com Deus. Eu falava, olha isso, como que isso está acontecendo aqui? E eu não posso nem resolver isso, é tão simples isso. Mas confesso para vocês, que foi se passando os anos, as brigas foram se diminuindo e o entendimento foi chegando. A transformação foi acontecendo na minha vida. Mas naquele momento eu era o perdedor das discussões. E aquilo feria o meu ego. Aquilo feria tudo aquilo que eu via meu pai agindo com a minha mãe, dando a última palavra, as decisões, e eu vendo que eu deixava a minha esposa tomar as decisões, dizer que estava certo e eu sabia que não estava, e eu vendo aquilo, e aquilo foi ferindo o meu ego, mas eu busquei Deus na oração. Eu entregava o meu ego na oração, eu entregava as minhas razões, as minhas certezas, eu entregava na mão de Deus. E o Senhor foi aquele que foi moldando o coração da minha esposa, foi dando entendimento para ela. E hoje nós nem brigamos. Claro que aparecem situações na nossa vida, mas ela já tem sabedoria para lidar comigo, eu tenho sabedoria para lidar com ela. E o Senhor sempre vem nos dando força, nos dando entendimento. Até o momento que nós entendemos que para o nosso casamento dar certo, nós não podemos ter o nosso coração duro. Nós não podemos ter dureza no coração. Porque aqui está falando que a separação, a parte de repudiar, é por conta da dureza do coração. Então você quer ter o seu casamento intacto, você não vai poder ter o coração duro. Se você quiser divorciar, é só deixar seu coração duro, que isso vai acontecer. Então, tenha a sabedoria da palavra, que essa palavra possa mexer no seu coração,
te trazer humildade, te trazer entendimento, porque a palavra de Deus diz assim que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Só que essa palavra, ela também é para os homens. O homem sábio edifica a sua casa, mas o tolo destrói. E quando você se separa, você está destruindo os planos de Deus, os projetos, os seus filhos, toda uma história. Pessoas que te olham como referência de casamento, de paz. Pessoas que olham e dizem assim, não vale a pena o casamento. Se fulano não deu certo, eu não vou lutar pelo meu. E as famílias vão se destruindo. O reino dos céus vai perdendo com isso. Porque quando as famílias são fracas, a igreja fica fraca. Por quê? A igreja é um ajuntamento de famílias. Então a família tem que ser forte. A família tem que estar unida. Tem que ser um só pensamento. A comunhão do céu. Para que as famílias, sendo forte, a igreja é forte. Entende? O futuro é forte. As crianças são fortes. Emocionalmente, fisicamente. Entende? Então, lute pelo seu casamento. Não tenha dureza no seu coração. Eu sei que é difícil as confusões, as discussões. Todos querem estar certo. Mas em vez de você querer ter a razão e estar certo, procure a paz, que excede todo entendimento. E ela só está em Cristo Jesus. E aí, ele fala também sobre a pessoa que se separar, que ela fique sozinha, porque se ela casar com outra pessoa, ela está adulterando. Ela está... A não ser que for por prostituição, que está falando, né? Sobre um adultério, né? E então, em todo tempo, não pense na consequência da separação. Só não se separe. Só não destrói aquilo que Deus uniu. Como aqui está escrito, ó. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Lembra de quando vocês fizeram declarações um para o outro, que vocês se ajudariam e que vocês seriam felizes para sempre. Não deixe o inimigo destruir seu casamento. Não deixe o inimigo destruir os projetos de Deus. Certa vez, eu vi algo interessante, que é tipo aqui o triângulo. Ó. Aqui está o homem, aqui a mulher. Olha como eles estão separados, né? Tão longe um do outro. E aqui o coração, o triângulo, desculpa. E esse triângulo na ponta aqui está Deus. Então, quando a mulher sobe, conforme a mulher vai se aproximando de Deus, e o homem também, olha como o triângulo vai ficando mais curto, e como o homem e a mulher vai ficando mais próximo, até o ponto de chegarem aqui em cima, e eles estar junto com Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o homem, a mulher, os filhos. O casamento que se aproximar de Deus, o homem e a mulher que se aproximam de Deus, eles estarão cada vez mais unidos, como parceiros nessa vida, até a vida eterna. E aí, gente, aqui embaixo ele fala sobre pessoas que... os discípulos perguntam também para Deus, né, para Jesus. Nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. E aí Jesus fala sobre pessoas eunucos, né? Eunucos seria pessoas que elas eram decepadas o seu membro, né? Homens. E para servir no harém, né, dos reis. Então, quando um rei invadia a terra de alguém, ele pegava alguns homens, decepava o órgão genital dele e colocava para cuidar do harém, né? Então eles eram eunucos, para que eles não tivessem relações sexuais com as concubinas ou as princesas do rei. Então, como aqui está dizendo, ó,
Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, que são esses que eu acabei de falar, os castrados pelos homens. São os que serviam, cuidavam do harém do rei, Tem os que nasceram castrados, desde o ventre eles são eunucos, são pessoas que se abstêm dessa vida de relações sexuais. E tem também aqui os que se castram a si mesmo por causa do reino de Deus. Quem pode receber isso, recebe. Então são pessoas que se abstêm de ter relações, eles não querem casar, eles querem viver para a obra de Deus, uma vida espiritual. Mas isso é para, como é que está dizendo, quem pode receber isso, receba. O próprio apóstolo Paulo, certa vez, ele tem uma carta que ele disse assim: aos casados, que continue sendo casado, persevere, cuide do seu casamento. E aos solteiros, que não casem, que fiquem disponíveis para o reino de Deus. Por quê? Ele está dizendo isso porque para as pessoas não casarem, porque o casamento ele não é fácil. Você vai ter que quebrar o seu ego, você vai ter que quebrar o seu orgulho para ele dar certo. Você vai ter que fazer o seu cônjuge feliz. Você não pode pensar na sua felicidade, porque esse cônjuge tem que também ter esse sentimento de te fazer feliz. Aí um vai querer fazer o outro feliz e a reciprocidade vai permanecer no seu casamento. Se você não está disposto a fazer isso, não case, porque você vai se divorciar e você vai só destruir a sua família. Então, se você é casado, lute pelo seu casamento. Melhore como pessoa. Busque a Deus primeiramente. Se ame. Porque aí você vai amar quem está do seu lado, como a você mesmo. E aos solteiros, fique firme no Senhor. Se você não está disposto a vencer os seus orgulhos, o seu ego, fique solteiro. Mas se você está disposto a ser feliz aqui nessa terra e a fazer alguém feliz nessa terra, case. Porque você vai constituir uma família, você vai colocar um sorriso no rosto da sua esposa, do seu esposo. Depois vão vir os filhos. Foi a melhor decisão da minha vida eu ter casado. A minha vida foi transformada depois do meu casamento, depois que eu entreguei a minha vida ao Senhor, a minha casa ao Senhor. O Senhor tem nos ajudado até aqui. E todos deveriam ter essa experiência de fazer um casamento dar certo. Não tenha um coração duro. Não tenha dureza no seu coração. Mas edifique o seu reino no reino dos céus. Tá bom? Um beijo no seu coração. Espero que essa palavra aqui venha fazer sentido para você. E que você lute pela manifestação do reino de Deus na terra, na sua vida, no seu casamento, na sua família, para que o nome de Deus seja glorificado. Não seja um covarde ou uma covarde que tem o coração duro e se divorcie. Tá bom? Beijo no seu coração. Tamo junto. Feliz ano novo. Se nós não se vê, tá bom? Mas a missão aqui não para. Continua orando por mim aí, se inscrevendo no canal, enviando para alguém esse vídeo, porque o nome de Deus vai ser glorificado através da nossa vida, através desses vídeos. Tamo junto.